Você tem sentido um desejo muito forte de mudar? É um desejo tão forte de mudar que você quer se tornar até irreconhecível. Bom, se você tem sentido essa vontade, fica aqui nesse episódio porque ele foi feito especialmente para você. Eu sou a Beatriz, eu sou psicóloga, eu sou empresária, eu sou especialista em terapia cognitiva comportamental e esse é o nosso Pode Destravar. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz, sinta-se em casa. Se você já me acompanha, já me ouve, saiba que você já tem todo o meu coração. Muito obrigada por fazer parte dessa comunidade. E eu gostaria hoje de começar pedindo para você seguir esse podcast e compartilhar, se você entende que esse episódio é o nome desse episódio ou qualquer outro episódio que faz sentido com alguém que você conheça, compartilhe. Eu não sei se você sabe, mas o podcast ele vai sendo recomendado conforme ele é compartilhado, né? E nós somos aqui um embrião, nós somos muito novinhos, então preciso dessa ajuda de vocês aí compartilhando, espalhando aqui a palavra do Pode Destravar, para que a gente alcance mais pessoas e quem sabe ajudar mais pessoas também, não é? Então vocês estão me vendo, isso é um ponto muito positivo para a gente começar falando aqui. Nos últimos 2 episódios eu postei, né? Acabei conseguindo colocar a imagem, mas até então não sabia que eu conseguiria. Tinha alguma questão aqui do Spotify que precisava ser alcançada, aí conseguimos e agora temos vídeo, então estou muito feliz com isso. E agora você pode me ver. Se você quiser me ver, você pode só me ouvir se você quiser só me ouvir. E antes eu tinha que postar lá no YouTube. Continuo postando lá no YouTube, mas não necessariamente você precisa acessar lá para me assistir aqui no Spotify. A gente consegue fazer tudo isso. Inclusive, tenho recebido muitas mensagens de vocês que vocês colocam o podcast enquanto vocês estão fazendo comida. Quero dizer que amo e que faço a mesma coisa, tanto com o meu podcast quanto de outras pessoas que eu gosto. Então, gente, estou muito feliz com isso. E se você quer também me conhecer um pouquinho mais e me seguir nas redes sociais, então é @BeatrizSoaresPC, o meu Instagram. E também tem o Instagram do Destrave Premium. Sabe que eu fico falando de sessão de destrave, que eu fico falando aqui de algumas coisas? Inclusive vão ter algumas mudanças por lá que eu já estou preparando para acontecer. @Destrave Premium, você conhece um pouquinho mais o nosso trabalho com o Destrave. Dito tudo isso, vamos falar sobre mudanças. Gente, afinal, essa palavra tem tanto significado, né? E mudança, ao mesmo tempo que parece que é tão óbvio e que é tão fácil, acaba se tornando tão difícil. Quando comecei a pensar nesse podcast, eu fui pensando ali em mudanças que eu tinha feito na minha vida, né? Não só mudanças tão drásticas como foi minha transição de carreira, como foi a minha mudança de estado, mas também a mudança. Sabe quando você olha para trás? Não sei se já aconteceu com vocês, provavelmente sim. Você olha para trás e fala, caramba, eu nem me reconheço. Eu era essa pessoa. Eu pensava desse jeito, eu tinha essas atitudes, eu me vestia dessa forma. Ah, não acredito, não sou eu. Dá até uma vergonha alheia, né? Dá até uma vergonha alheia, dá até um pensamento ali. Eu não gosto muito de julgar quem eu já fui, porque eu sempre digo que é muito injusto a gente se julgar por uma forma que a gente tinha de enxergar o mundo, sendo que o contexto naquela época fazia sentido pensar e agir, enfim. Então é muito injusto a gente se julgar por quem a gente já foi e com a cabeça que nós temos agora, né? Então não gosto de me julgar, não se julgue, mas é esse exemplo mesmo que eu quero trazer para vocês. Sabe aquela mudança que a gente faz, que a gente fica assim, meu Deus, não me reconheço mais nesse lugar. Então, se você tem sentido essa vontade de mudar, eu preciso começar te dizendo o óbvio. Mudar é desconfortável. Mudar dói, muitas vezes. E é por isso que nós vemos tantas pessoas que continuam reclamando das mesmas coisas, que continuam fazendo as mesmas coisas e não mudam em nada. Eu tô reclamando do meu trabalho e eu tô ali, o dia todo eu reclamo. Todos os dias eu reclamo e eu continuo aceitando esse lugar. Eu reclamo das circunstâncias, eu reclamo das pessoas e eu continuo convivendo com as mesmas pessoas, eu continuo no mesmo lugar. Gente, mudança é desconforto. Se você está esperando aí que em algum momento vai cair uma mudança do céu, não adianta, porque mudar
exige que você pense diferente, de que você tome decisões, de que você se posicione de forma diferente. Eu, por muito tempo da minha vida, eu andei no piloto automático, principalmente quando eu falo da questão de trabalho, né? Eu sempre trago esse exemplo porque é algo que está muito presente para mim, mas teve outros contextos também, inclusive familiar, inclusive de mentalidade mesmo, que eu tive que ir mudando e que exigiram desconforto. Então, quando nós estamos nesse piloto automático, e para você que não sabe especificamente o que é piloto automático, ou imagina, mas não tem certeza, piloto automático é quando nós estamos só seguindo no fluxo. A gente acorda, trabalha, dorme, no outro dia a gente faz a mesma coisa, e é como se os dias passassem e você nem se desse conta. Nossa, passou tudo isso? Nossa, mas continuo fazendo a mesma coisa? É como se a gente estivesse dirigindo ali. Sabe quando você está dirigindo, você está tão adaptado a dirigir, que você nem sabe como foi que você chegou em tal lugar? Então, a mesma coisa quando nós estamos nesse piloto automático. E, apesar do piloto automático deveria ser muito desconfortável, acaba sendo muito confortável. Porque a gente vai seguindo ali através dos nossos padrões, através dos nossos pensamentos automáticos, através daquilo que a gente entendeu que era um comportamento ok, então a gente vai aceitando. Então eu estou desconfortável, eu estou sentindo aqui um incômodo, mas eu vou seguindo ali no ritmo da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, aí a gente vai. Né? A gente vai naquele fluxo automático, o que é muito perigoso. Então eu costumo dizer que viver no automático é extremamente perigoso. E para a gente sair desse automático, por que é tão difícil sair do automático? Porque sair do automático exige intenção. Então, quando eu saio desse automático, que eu desejo uma mudança, eu vou precisar olhar com intencionalidade. E quando eu enxergo o que precisa ser mudado e quero mudar, vai exigir o desconforto que eu tenho falado aqui com vocês. Então, eu fui muito impulsionada, não posso deixar de dar o crédito e até explicar o porquê que eu decidi trazer esse episódio, por esse livro aqui, que inclusive estava no meu colo, que é Nada Pode Me Ferir, e eu estou felizíssima que agora vocês conseguem ver aqui a imagem, uhul! Então esse livro é uma história real, e aí provavelmente eu vou pronunciar errado esse nome, mas promete não me julgar muito, que é o David Goggins, eu não sei se é assim que se pronuncia, gente, não me julga. E é uma história real, ele tem toda uma história de superação, ele foi, eu nem sei se eu vou me arriscar a falar tudo aqui, mas ele foi o único homem a completar o treinamento de elite como Navy SEAL, é assim que fala? E, enfim, não vou me arriscar a falar o restante, mas está escrito aqui no livro. E ele me impulsionou muito, né? Eu estou lendo, eu estou na metade do livro, mas o pouco que eu li, eu já li 2 capítulos inteiros, fala de muitos desafios que ele teve que enfrentar. Não vou dar detalhes para não trazer spoiler para vocês, então fica essa sugestão de livro para vocês lerem, mas de muitos desafios que ele teve que enfrentar na vida dele desde que ele era muito criança, com as questões familiares, ele é uma pessoa preta, né? Pessoa negra, então ele sofreu muito racismo, enfim, foram inúmeros desafios que ele teve que enfrentar. E ele vai explicando como que ele foi conseguindo fazer algumas mudanças na vida dele, né? E aí eu não vou trazer especificamente o que ele fez para não te trazer spoiler, mas vou comentando aqui ao longo do episódio algumas coisas com qual eu me identifiquei. Mas a grande questão, e eu trouxe alguns pilares para a gente falar, e quero começar falando desses pilares, desse primeiro pilar, é que nós precisamos assumir o controle da nossa vida. Bia, mas eu estou no controle da minha vida, eu estou vivendo a minha vida, eu estou nessa vida, tá bom, mas você tem conseguido assumir o controle da sua vida? Você tem se sentido pertencente a essa vida? Você tem sentido que você tem vivido ela com intencionalidade? E através disso as mudanças têm acontecido? Por que eu estou te falando isso? Vou falar aqui uma grande verdade da grande maioria das pessoas, talvez não seja o seu caso, mas é o caso, pelo menos eu trabalho com isso, então sei que é uma situação que acaba pegando muitas pessoas, que é a nossa história de vida, que são os nossos traumas, que são as nossas crenças limitantes, que são os nossos pensamentos, né? O como a nossa mente entende como padrão e como a gente vai seguindo. A verdade é que, se a gente quiser motivos
para continuar na coitalândia, tô falando certo? Se a gente quiser continuar nos enxergando como coitados, aceitar esse lugar de coitado e estagnar, nós teremos todos os motivos do mundo. Provavelmente você, assim como eu, tem uma história de vida que foi difícil. Você tem os traumas, você tem questões disfuncionais que aconteceram aí no contexto do qual você cresceu. E se a gente quiser pegar todas essas evidências e continuar estagnado no mesmo lugar, a gente vai ter motivos para continuar. O que é muito bacana, que ele vai trazendo aqui no livro, é que ele tinha todos os motivos para continuar nesse lugar que eu estou trazendo para vocês, de coitado, né? Ele foi uma pessoa que sofreu racismo só por existir, só pela cor da pele dele. Então, se ele quisesse continuar estagnado, terceirizando ali a responsabilidade por tudo que aconteceu na vida dele, ele teria motivos de sobra para isso. E talvez você também tenha motivos de sobra para você não crescer, para você se sentir que você não é merecedor das coisas que você tem lutado tanto para alcançar. Então, o que é importante? Você assumir o controle da sua vida. E aí, quando eu falo isso, eu estou dizendo que com os traumas, a gente vai trazendo a história do nosso pai, a história da nossa mãe, a história do contexto do qual eles cresceram. Bia, não cresci com pai nem mãe, foram outras pessoas que me cuidaram, que cuidaram de mim. Então a gente vai trazendo a história dessas outras pessoas para a nossa vida. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu não posso ser próspero porque eu vim num contexto de escassez financeira e toda vez que eu estou para crescer, que eu estou para alcançar um novo nível na minha vida, seja pessoal ou profissional, eu me saboto. Porque no fundo eu não acho que eu sou merecedora de sucesso, de crescimento, de dar certo na minha vida. Então, entende? Eu estou trazendo o contexto de uma história que não foi minha para a minha vida. Ou então, Bia, eu cresci num lugar, eu não quero empreender porque meu pai tentou empreender, não deu certo e eu morro de medo de acontecer a mesma coisa comigo. Quando nós estamos trazendo essas histórias para a nossa vida, eu deixo de viver a minha vida e eu estou vivendo o contexto da vida de outras pessoas, que foram escolhas de outras pessoas. Bia, mas é que você não sabe, a vida da minha mãe, a vida do meu pai, a vida da minha tia, das pessoas que conviveram comigo, foi muito difícil. Eu entendo, mas porque a vida deles foi difícil, a sua também, você tem que trazer todo esse sofrimento para a sua vida? Eu costumo dizer que as nossas crenças são roupas que outras pessoas colocaram na nossa mala. Qual é a bagagem que você tem carregado? Porque na grande maioria das vezes, eu já fui essa pessoa que viveu desse jeito, tá, gente? Mas eu fiz 8 anos de terapia para lidar com isso. Eu trazia a bagagem da minha família. Eu me sentia culpada por escolhas que nem foram minhas. Então a gente precisa, eu vou dizer algo muito óbvio para você, você precisa assumir o controle da sua vida, da sua história. Talvez tenha vindo de um contexto difícil, talvez tenham acontecido situações aí muito desafiadoras, mas agora você está no controle da sua vida. E aí eu entro num outro pilar que eu escrevi aqui, que é você assumir a responsabilidade. Você é responsável pela mudança que você gostaria de ter na sua vida. Estou falando óbvio aqui, talvez muitas das coisas que eu vou falar aqui sejam um pouco óbvio para você, mas o óbvio também precisa ser dito. Toda mudança vai depender de você. A gente não pode terceirizar isso. Bia, mas é que você não sabe o que fizeram comigo. Foram muito ruins comigo, porque aconteceu X situação que me disseram que eu nunca ia dar certo. Ok, mas o que você vai fazer com isso? Você vai continuar deixando isso te paralisar ou você vai assumir o controle e se responsabilizar pelo que você gostaria de ver de mudança? Então, toda mudança depende que a gente assuma a responsabilidade. Quanto você estiver terceirizando isso, o quanto você estiver deixando que outras pessoas ditem o seu caminho, as coisas não vão acontecer. Quando a gente transfere essa responsabilidade, mesmo que a gente tenha muitos motivos para isso, tá? Não estou querendo aqui invalidar a sua dor, o seu sofrimento, a sua história, pelo contrário. Eu também estou aqui como uma pessoa que teve uma história de muitos desafios, né?
Mas se a gente continua deixando isso tomar conta da nossa vida, é como se a gente estivesse pegando algo que é muito precioso, que é a nossa vida, e colocando na mão de outras pessoas, deixando que outras pessoas comandassem o nosso caminho. E aí eu te pergunto, isso faz sentido para você? Porque se fizer sentido para você outras pessoas guiarem a sua história, tá tudo certo. Mas a gente vai precisar assumir responsabilidade. E o David, ele traz muito isso no livro. Ele passou, como eu disse para vocês aqui, de forma bem resumida, ele passou por muitos desafios, mas chegou um momento que ele falou, opa, e aí, o que eu vou fazer com isso? Eu vou continuar deixando isso me levar para esse buraco que está me levando? Então é essa pergunta que a gente tem que fazer. E aí, se responsabilizar mesmo pela mudança que você gostaria de fazer na sua vida. Gente, no fim, é você. Toda mudança só vai acontecer se você quiser. Pode vir o Papa, vir aqui na sua casa, ir na sua casa e falar, olha, você precisa mudar isso, muda. Se você não estiver disposto a mudar, não vai ter mudança. E é por isso que nós somos responsáveis por tudo o que nós queremos de diferente na nossa vida. E aí eu vou ligar já com o próximo pilar, vocês vão ver que os pilares aqui eles estão bem ligados, tá? Que é a questão do julgamento. Quantas vezes nós não paralisamos porque ficamos muito preocupados com o julgamento das pessoas? O que você faria hoje se você não se preocupasse com o julgamento das outras pessoas? O que as pessoas vão pensar? Meu Deus! Primeiro, quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que você está preocupado que vão te julgar? Segunda questão, e se julgarem? E se te julgarem? O que você vai fazer? Nós temos controle disso, gente? É possível a gente ter controle do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar e se as pessoas vão gostar? Nós temos esse controle? Terceiro ponto, dentro do julgamento. Sabe qual é o julgamento mais perigoso? O julgamento que nós fazemos. O nosso próprio julgamento em relação a quem somos, o que fazemos. E no fim, a nossa maior preocupação não é o que os outros pensam sobre nós. A nossa maior preocupação é que as pessoas enxerguem aquilo que nós tanto abominamos em nós. Já parou para analisar, de fazer uma metacognição, que é prestar atenção nos seus pensamentos, pensar nos seus pensamentos? Você já fez uma metacognição de analisar o que você tem pensado sobre você? Será que está sendo justo a maneira que você tem pensado e que você tem se julgado? E no fim, a gente morre de medo de que as pessoas enxerguem aquilo que nós estamos enxergando em nós. Quantas vezes você não se sentiu uma fraude? Quantas vezes você olhou para aquilo que você estudou, para aquilo que você tem de prática, de técnica, de conhecimento como um todo e falou, eu acho que isso não é suficiente. E aí eu morro de medo de falar, eu morro de medo de explicar, eu morro de medo que as pessoas olhem e também me achem insuficiente. O julgamento mais perigoso é o nosso próprio julgamento. Então a pergunta é, como que você tem se enxergado? Como que você tem se julgado? Então esse julgamento, ele impede que você viva da maneira que você quer viver. E aí você pode entender como qualquer ponto. O que está te impedindo de viver hoje? Ah, porque as pessoas vão pensar, ninguém tá nem aí, gente. Preciso falar isso. Tá todo mundo muito preocupado com as próprias questões. Você não é o alecrim dourado que tá todo mundo olhando para você, esperando o que você vai fazer para te julgar. E se acontecer, você não tem controle disso. E aí você está deixando de viver, deixando de postar seu conteúdo, deixando de empreender, de divulgar o seu trabalho, de fazer as coisas que são importantes para você, porque você está preocupado com o que as pessoas vão pensar. Na verdade, você está preocupado que as pessoas enxerguem a maneira como você se enxerga. Então, como você tem se enxergado? Como que você tem se julgado? Será que está sendo justo com toda a sua história, com toda a sua construção? Porque nós estamos falando aqui de desafios.
E eu tenho certeza que você enfrentou muitos desafios para ser a pessoa que você já é hoje. Será que é justo você se enxergar, você se julgar da maneira que você está se julgando? É isso que vai te levar para o caminho que você quer chegar? Tô puxando a orelha hoje, né? Tô puxando a orelha. Hoje eu vim disposta a puxar a orelha. Brincadeira, gente. Próximo pilar, que é muito importante e muitas vezes a gente esquece do básico, que é ter clareza de objetivo. Você quer mudar, sabe aquela história assim, eu quero mudar, mas eu não sei o que precisa mudar. Como que eu entendo isso? Tem objetivos. Quais são os seus objetivos? Quais são as suas metas? Pelo que você está trabalhando? Pelo que você está lutando? Pelo que você está fazendo o que você faz? Nós precisamos de objetivos. Objetivos. Talvez para você seja óbvio, mas para algumas pessoas não. Tem pessoas que não têm objetivos. Tem pessoas que entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. Essa pessoa não estabelece metas. Essa pessoa morre de medo. Medo de se frustrar, medo de colocar um objetivo e as coisas não darem certo. Agora me diz, é possível ter alguma mudança se eu não sei para onde eu quero ir? A gente precisa ter objetivos. Então você precisa saber exatamente aonde você quer chegar, saber o que você quer construir e saber quem você quer se tornar. Quem eu quero me tornar? E se eu não tenho esse direcionamento, eu vou no fluxo automático. E eu vou deixando que outras pessoas acabem tomando decisões por mim, porque eu não sei o que eu quero. Eu não sei se eu já falei isso daqui. Se eu falei, ouve de novo. Quando eu trabalhava no CLT, que eu ainda estava muito perdida, eu ficava torcendo para que as pessoas me reconhecessem. Eu não tinha objetivo profissional. Eu entrava, dava o meu sangue, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada. Eu entrava, dava o meu sangue, mas eu ficava sem objetivo. O que eu queria com aquilo? Nem eu sabia o que eu estava fazendo. E aí, na minha cabeça, a pessoa no piloto automático, eu ficava torcendo para que as pessoas reconhecessem o meu potencial. Conseguem perceber como é muito perigoso quando nós não temos objetivo? Porque se ninguém reconhecesse meu potencial? E se ninguém conseguisse enxergar nenhuma possibilidade? E aí? E aí a gente vai colocando mais uma vez o que é muito precioso, que é a nossa vida, o nosso direcionamento, as nossas decisões na mão de outras pessoas. Então tenha objetivo. Se você quer uma mudança, você precisa ter objetivos. O próximo pilar é uma técnica que eu gosto muito da terapia cognitivo-comportamental, que é haja como se fosse. Então, toda mudança, ela acontece a partir de uma construção. Como que eu construo isso? Eu preciso saber exatamente quem eu quero me tornar. E para isso eu preciso agir como se eu já fosse. Então pensa aí, quem é a pessoa que você gostaria de se tornar? Como que essa pessoa agiria? Quais seriam as características mais marcantes que essa pessoa teria? Como essa pessoa que você gostaria de ter, como ela chegaria nos lugares? Como que ela faria o trabalho que ela faz, que você faz hoje? Então você vai pensar em tudo isso. Pode escrever no papel se você quiser. E aí você vai começar a agir como se você já fosse essa pessoa, com essas características, com esse posicionamento. Gente, eu utilizei muito essa técnica e ainda utilizo em momentos assim de tensão, que quando eu comecei a empreender, eu morria de medo. Eu era uma pessoa extremamente segura, que estava construindo algo ali que eu nem sabia no que ia me tornar. E eu lembro que eu fiz reuniões com várias pessoas, morrendo de medo, mas aqui por fora ninguém sabia o que estava acontecendo. Fiz reuniões com pessoas assim mega importantes e assim me tremendo por dentro, mas por fora eu transmiti uma mega segurança do que eu estava falando. Parecia uma pessoa muito confiante. E aí quando acabava a reunião, assim, meu Deus, não acredito que eu consegui vencer isso. Então é você assumir esse lugar assim como se você já fosse mesmo essa pessoa com essas características. E a ideia, gente, não é você vestir um personagem, tá? Não é você fingir ser uma pessoa que você não é, mas você começar já a internalizar esse lugar que você quer alcançar. Eu não sei se você já ouviu isso, mas enfim, já vi alguns conteúdos até falando sobre isso.
Mas quando eu estava ali no mundo corporativo, as pessoas diziam muito isso, né? Se você quer alcançar X cargo, você já precisa assumir responsabilidades como se você já estivesse nesse cargo. Então, se eu não faço isso, as pessoas talvez não enxerguem essas habilidades. Então, a mesma coisa teoricamente com isso. Então, olha, eu já preciso começar a trazer como se eu já fosse mega confiante, até chegar um momento que isso vai ser muito natural para mim, tá? Tá fazendo sentido para você? Tá anotando aí? Tá escrevendo? Sabe o que eu gosto de fazer? Já que eu falei que vocês gostam de ouvir fazendo comida, eu coloco um caderninho numa bancada ali na cozinha, e aí toda vez que tem um insight importante eu anoto. Fica essa dica para vocês. Próximo pilar, a mudança começa no simples. A mudança acontece no simples. Por que eu estou trazendo isso? Porque muitas vezes nós entendemos uma mudança como algo que precisa ser extraordinário. Meu Deus, inventei a roda. Preciso reinventar a roda para que de fato essa mudança seja efetiva, para que eu consiga chegar nesse lugar ou ter essa mudança ou ser essa pessoa. A mudança, ela não vai acontecer de uma maneira brusca. Não vai acontecer de você acordar amanhã e a sua vida ter mudado assim, ó, da noite pro dia, você ter mudado seu comportamento, ter mudado as suas ações. Ela começa nas pequenas decisões, começa nas consistências, nas pequenas consistências. Então imagina, você quer criar o hábito aí de fazer mais atividade física ou de se alimentar de forma mais saudável. Você não vai acordar amanhã já com um corpo esbelto ou com magra, emagrecer os 10 quilos que você precisava. Não, a gente vai fazendo essas mudanças, a gente vai alcançando esse lugar quando eu sou consistente todos os dias. Então eu vou todos os dias para academia, eu vou todos os dias escolher me alimentar melhor. Eu gosto muito do livro Hábitos Atômicos, do James Clear, que ele traz do 1%, né? Então, qual é 1% que você vai fazer hoje para você se aproximar da pessoa que você gostaria de se tornar? Então, eu construo quem eu me torno no caminho. Eu não vou me tornar um atleta do dia para a noite, mas se eu for todo dia 1% para academia, fazer atividade, me alimentar melhor, fazer boas escolhas, dormir bem, eu estou muito mais próximo disso. Então, qual é o mínimo que você pode fazer hoje para você alcançar o que você tanto deseja? Ah, Gui, eu quero ser X empresário, eu quero alcançar X lugar, tá bom. Qual é o mínimo que você pode fazer hoje para você se aproximar disso? Amanhã você vai ter o mesmo pensamento. Qual é o mínimo que eu posso fazer hoje para eu alcançar o que eu tanto quero? O David, ele dá até um exercício aqui no livro. Ele traz ali como ele começou a mudança dele. Ele chamou de espelho da responsa. É ele se olhar no espelho e falando todas as coisas que ele conseguia enxergar que não estavam legais. E ele ia escrevendo em post-it e colando ali no espelho. Então, agora eu quero alcançar essa meta, eu quero alcançar X lugar. Então, ele ia escrevendo e ele ia trazendo esses pequenos passos. Então, o que eu posso fazer essa semana para eu me aproximar desse objetivo? Ele ia colocando no espelho. Achei muito legal. Então, a nossa mudança começa no simples. Então, você vai todos os dias dar um pequeno passo para você construir isso. Lembre-se que a gente não corre 10 quilômetros antes de correr o primeiro. Então, quanto mais eu me esforço aí nesse mínimo, eu consigo chegar nesse máximo. E aí, se correlaciona muito com o que eu vou falar agora, que é o próximo pilar, que é a exposição ao medo. Então, eu até falei aqui, né, nossa, quando eu comecei a empreender, eu era mega insegura, eu tinha muito medo e eu fingia ali que estava tudo certo. Eu já agia como se eu fosse mega segura, como se tivesse tudo muito resolvido na minha vida. E é basicamente isso que nós temos que fazer com o medo. Quanto mais eu me aproximo daquilo que eu entendo que é impossível, que é extremamente difícil, mais eu vou entendendo que aquilo não era aquele monstro todo que estava na minha mente. Então, a gente vai entendendo, ainda, né, é muito entendido o medo como um sentimento, uma emoção muito negativa.
E aí o que as pessoas fazem? No lugar de aceitar esse medo, de entender o que esse medo quer dizer, ou o que você está sentindo ali de fato, as pessoas reprimem. Não posso sentir medo, só vou resolver isso quando o medo passar, e a gente vai reprimindo essa emoção. Eu costumo dizer, inclusive, que o medo ele significa crescimento, ele significa amadurecimento, ele significa que você está interessada de sair da estagnação. A gente não sente medo quando estamos estagnados. Eu não sinto medo quando eu estou na minha zona de conforto, quando eu estou no meu piloto automático. Eu só sinto medo quando existe algum crescimento de alguma forma. Seja crescimento pessoal, de decisões que eu preciso tomar, seja de crescimento, de amadurecimento pessoal. Então, tudo aquilo que for novo e que talvez saia aí da sua zona de conforto, vai te levar a sentir medo. Então, acolha esse medo. Se pergunta, o que esse medo ele está querendo me dizer? E toda vez que eu me proponho a andar um pouquinho, lembra que eu falei, a gente não corre 10 km sem correr o primeiro quilômetro. Talvez, utilizando essa metáfora, seja impossível para você chegar nos 10 km. Mas se todos os dias eu me proponho a correr pelo menos um, ou me aproximar de correr 1 quilômetro inteiro, eu vou estar muito mais perto desses 10 km. Então, quanto mais eu me aproximo, eu vou entendendo que de fato não é aquilo que a minha mente estava trazendo como algo tão impossível, né? Então pensa aí hoje, qual é o seu maior medo? Bia, eu tenho medo de gravar vídeo, eu tenho medo de me expor nas redes sociais, eu tenho medo de me posicionar de alguma forma, me sinto mega insegura, eu tenho medo de tomar decisões sem ter 100% de certeza. Tá bom, se aproxima disso. Lembra do que eu falei do 1%? Qual é o 1% que você pode fazer hoje para te aproximar disso? Para te aproximar desse medo, e quanto mais eu me exponho, mais esse medo vai perdendo força. Próximo pilar, aceitar as suas imperfeições. Gente, nós estamos tão... a gente está tanto nesse caminho de perfeccionismo, de idealização, que nós estamos esquecendo que nós temos espaço para tentar, para errar, para fracassar. E que isso faz parte da humanidade, que isso vai acontecer. O que isso acaba nos levando? Se eu vou sempre em busca de uma perfeição e que eu tenho que fazer tudo perfeito, que eu não posso fracassar, eu acabo não abrindo espaço para reconhecer o que talvez eu não tenha de habilidade mesmo. O que eu tenho aqui que não é tão interessante, que são fraquezas, que são inabilidades, são coisas que eu não sou tão boa. Então a gente precisa aceitar que nem tudo nós seremos bons. Um exemplo, quando eu comecei a empreender, que eu entendi ali que eu era uma empresa, a primeira coisa que eu fiz foi falar com meu marido. Falei, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não tenho nenhuma habilidade financeira. Eu não sou uma pessoa que sabe guardar dinheiro, eu não sou uma pessoa que tem controle ali financeiro, eu não sei fazer uma planilha, não sei nada relacionado a financeiro. E o meu marido é contador. Então eu pedi ajuda dele, eu falei, me ajuda, porque eu sei que eu não tenho essa habilidade. Então, quando eu sei quais são as minhas habilidades, mas eu também sei aquilo que eu não sou tão bom, eu sei como pedir ajuda. Então, é para você aceitar aquilo que você tem como falhas, aquilo que você reconhece que você não é tão bom. Então, a perfeição, ela acaba nos paralisando. Então, eu vou imaginando que eu tenho que fazer tudo isso de forma muito perfeita e acabo estagnado ali no mesmo lugar. Então, ele até fala, o David, que ele tinha algumas dificuldades na escola e ele não aprendia da forma padrão ali da escola. E por muitas vezes ele foi buscando atalhos para caber ali naquele lugar. Então, ele começou a colar nas provas, ele começou a utilizar ali de situações não tão legais que não iriam contribuir para esse crescimento. Então ele aprendeu a colar, ele aprendeu a utilizar respostas ali dos outros colegas, até que ele entrou numa situação ali que ele de fato teve que enfrentar, que ele precisaria aprender o que ele estava estudando. E aí, quando ele aceitou que ele não conseguia aprender naqueles termos, naquele padrão que a escola trazia, ele foi em busca de ajuda e entendeu qual era a forma de estudar que fazia mais sentido para ele. Então, aceite aí as suas imperfeições, aceitar aquilo que você não tem aí de tão
enfim, de tantas habilidades que você não vai alcançar esse perfeccionismo que você está idealizando, a gente consegue buscar ajuda, né? E aí quando eu me enxergo nessa imperfeição, eu consigo aceitar o meu eu real e consigo em busca de construir o que vai me ajudar a construir o caminho que eu quero mudar, o que eu quero alcançar. Gente, a grande questão aqui é que para você se tornar irreconhecível, não precisa virar uma outra pessoa. Você não precisa se tornar uma outra pessoa, mas você vai precisar aí parar de repetir a mesma versão que você entende que não te leva para onde você quer alcançar, que não condiz mais. Sabe quando você sente que você precisa mudar porque a pessoa que você é já não corresponde aos seus valores, ao que você quer construir? Então, essa foi a mensagem aqui. Eu quis trazer pontos que te ajudassem de fato a encontrar essa intencionalidade e te ajudassem a construir isso. Lembre-se do que eu falei, que a mudança ela acontece através de uma construção. Então eu me permito construir isso, eu me permito fazer pequenas mudanças todos os dias. E aí quando você for prestar atenção, você já mudou. Nossa, que legal, antes era muito difícil isso para mim, agora não é mais. Nossa, que legal, eu tô pensando diferente, eu tô fazendo diferente, meus hábitos estão diferentes. Então quando a gente se permite a dar esses passos aí, não é? Gente, quero pedir desculpa para vocês, que ao longo do episódio aqui minha voz foi falhando, mas preciso contar para vocês. Não ia contar, mas vou contar. Eu gravei esse episódio 3 vezes. 2 vezes não saiu com áudio. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se eu fiz alguma coisa errada. Então, assim, valorizem muito esse episódio, por favor. Porque ele me deu trabalho. Eu ia gravar até mais episódios hoje, não vou mais. Porque, enfim, tive que regravar aqui várias vezes porque deu um probleminha no áudio. Mas, enfim, tudo certo. A gente trabalha aqui a regulação emocional, a resiliência. O importante é que eu espero que tenha feito sentido para você tudo que eu falei aqui. E também, gente, importante, nunca esperem que eu vou trazer fórmula mágica aqui nos meus episódios, tá? Olha, faça isso e tudo na sua vida vai mudar. Não é o meu perfil, tá bom? Pelo contrário, eu vou te trazer aqui ferramentas reais, eu vou te trazer perguntas, eu vou te trazer situações que te tragam reflexões para você alcançar esse lugar que você tanto gostaria, tá bom? Então não espere fórmula mágica. E vamos para o destrave da semana. Tivemos aí o nosso episódio. Não esqueça de comentar aqui qual foi a parte que fez mais sentido para você. E o meu destrave da semana, se você não sabe o que é o destrave da semana, é quando eu trago o meu próprio destrave. Quais foram as situações que eu consegui resolver, que eu consegui mudar, que eu consegui evoluir. E aí você vai pensando aí no seu destrave da semana também. Sabe que é algo muito interessante e que nós fazemos muito pouco? Parar, tipo, chegou o final do dia, você se pensar, e o que deu certo hoje? O que eu consegui mudar? O que eu consegui resolver? Pensa nisso, tá? Pensa nisso. Eu sempre faço isso no final do dia. Então eu tenho trabalhado o meu cérebro para ele conseguir reconhecer as coisas positivas também. Então faça o teste aí na sua casa, chegar no final do dia e falar, o que deu certo hoje? Porque nós temos uma grande tendência a pensar no que faltou fazer e o que não deu certo. Então se pergunte, né? Não sei que horário que você está ouvindo o podcast, mas quando chegar ao final do dia, se pergunte, o que deu certo hoje? O que eu consegui fazer? A mesma coisa quando chegar no final da semana. O que eu consegui mudar e o que eu consegui evoluir? O que deu certo essa semana? Então você vai se fazer essa pergunta, tá? Tive esse insight aqui, talvez faça sentido para você. Mas qual foi o meu destrave da semana? É que eu reconheci que eu preciso descansar mais. E isso tá sendo maravilhoso. Eu acho que eu já falei em outros episódios que eu tenho estabelecido limites e eu tenho entendido qual é de fato o meu foco. Porque não que foi errado, tá? Pelo contrário, foi maravilhoso. Eu tive muitos trabalhos, muitas oportunidades, muitos acessos. Mas esse ano eu entendi que assim, olha, minimalismo, menos é mais. Então tô nesse caminho, estou amando. Então assim, qual é o seu foco aí dessa próxima semana? Qual é o seu foco aí dos próximos dias, do próximo ano? E tá sendo maravilhoso conseguir enxergar tudo que eu tenho falado para vocês. Sabe tudo que eu tenho falado? De não ir no efeito manada,
de saber qual é o caminho que você quer ir e não seguir o caminho de outras pessoas, eu tenho trazido para minha vida também e está sendo excepcional. Gente, espero que tenha feito sentido tudo que eu falei aqui, que você tenha gostado. Mais uma vez, se fez sentido, compartilha com alguém, né? Vamos espalhar aqui a palavra do Destrave. Obrigada por fazer parte aqui dessa comunidade do Pode Destravar. E conte comigo, escreva aí nos comentários qual foi a parte que fez mais, assim, ó, que mais te fez refletir. Tá bom? E eu te vejo no próximo episódio. Um beijo pra você, até mais!